Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório e Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora do Observatório e também sou líder do Grupo de Pesquisa em Justiça Sistêmica, Restaurativa e Consensual e também o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Violência, Estado e Sociedade. Digo isso para poder introduzir esse assunto, que hoje nós temos mais um painel de especialistas, e agora com a doutora Rosa, que já apresento para vocês, e para que a gente possa contemplar um assunto, como a gente já conversava anteriormente, antigo, muito antigo, mas as pessoas têm ele como uma novidade. Então, quem sabe isso não seja uma novidade para você também e que agora você possa se familiarizar com esse assunto, que se chama justiça restaurativa. Eu sou uma mulher negra, estou de cabelos soltos, vestido vermelho, batom rosa e brincos de pérola. Atrás de mim tem uma parede branca. E hoje nós temos, com muito prazer e com muita honra, nossa convidada, que é a doutora Rosa. E a doutora Rosa, ela exerce um papel pioneiro aqui no Estado, pioneiríssimo aqui no Estado, porque finalmente traz ao tema justiça restaurativa para dentro do judiciário e ela está responsável por isso aqui no Estado do Tocantins. Então, vamos conhecer como é que o Estado do Tocantins está se aproximando da justiça restaurativa e implementando as suas ações. Então, a doutora Rosa Maria Rodrigues Gaziri Rossi, atualmente ela é juíza auxiliar na presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e é presidente do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Judiciário Tocantinense. Ela é mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos. Então, doutora Rosa, seja muitíssimo bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, professora Cristiane de Holanda. Prazer, alegria toda nossa, com muita honra venho aqui e gratidão falar sobre um tema tão especial e caro para nós, né, que é a justiça restaurativa. Nós estamos trabalhando com justiça restaurativa desde 2019, a partir do momento em que, como juiz auxiliar da presidência à época também, eu pude participar de alguns encontros no CNJ sobre essa política pública. E ali nós entramos em contato com a Justiça Restaurativa, trouxemos a proposta à época para o presidente do tribunal, desembargador Elvésio, que foi acatada prontamente, levada ao nosso Tribunal Pleno e institucionalizada no Tribunal de Justiça do Tocantins. Desde então, essa política pública foi coordenada por vários outros juízes, juízas de direito, e está evoluindo até a data de hoje. E eu vou pedir, então, para a senhora fazer a sua audiodescrição, para que quem esteja assistindo e não consiga nos ver com essa percepção, nos enxergue de outra forma, com outro sentido. Vamos lá? Perfeitamente. Tendo em vista, inclusive, um dos princípios da justiça restaurativa, que é a inclusão, eu sou uma mulher branca, estou de cabelo preso, na altura dos olhos, né, para trás, uso óculos vermelhos, estou com brincos alaranjados, visto um blazer cor-de-rosa, uma blusa interna bem colorida, bem fazendo referência à diversidade da nossa sociedade. Estou sentada numa cadeira gamer, no escritório do meu lar, onde eu tenho uma pequena biblioteca atrás, com algumas telas, uma caricatura, duas mãos que têm muitos significados para a minha pessoa, tanto como ser humano, como profissional, que através das mãos nós podemos nos unir, né, de várias formas, inclusive ao universo, né, que é essa mão maior que está aí estendida a todos nós. E eu uso um batom numa cor, digamos, um cor-de-rosa forte, e estou sentada, né, já disse, e é essa minha
descrição. Seja muitíssimo bem-vinda. E para a gente poder começar esse assunto, se você ainda não conhece a justiça restaurativa, senta também e assiste esse vídeo. Se você não puder assistir esse vídeo, ouça essas palavras, porque você vai poder se inteirar num outro universo que, na verdade, é um resgate, né? A gente está resgatando conhecimentos que são antigos na nossa sociedade, muito antigos, que fazem com que a gente agregue valores e princípios para a nossa sociedade. E isso pode permear todos os demais poderes, toda a sociedade, e fazer com que a gente construa valores em comum. Então, para a gente poder começar esse assunto, doutora Rosa, como é que surgiu a justiça restaurativa no mundo, digamos assim, antes da gente chegar no Brasil? Mas eu acho que aqui também já tinha, né? No mundo, a justiça restaurativa surgiu no século passado, né, há mais de 30 anos antes do Brasil, num resgate à cultura da nossa sabedoria dos ancestrais, tanto em comunidades indígenas, aborígenas, como a maores. Né? Isso foi na Oceania, na Nova Zelândia, que ela surgiu, depois ela se espalhou pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, até chegar na América Latina. Né? Já no Brasil, isso ocorreu através da ONU, né, que foi um movimento de reforma do Poder Judiciário, que, diante da do seu desenvolvimento a partir da Constituição Federal, em 88, visualizou outras possibilidades, outros meios adequados de resposta à sociedade, também pelo Poder Judiciário. Aí adveio a justiça restaurativa, trazida pelo Ministério da Justiça, o PNUD, foi em 2005. Tivemos uma resolução que marcou assim, as diretrizes dessa justiça restaurativa em 2012. A experiência no Brasil começou em Porto Alegre, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, depois também em São Paulo, São Caetano do Sul, e no Distrito Federal, no Juízo Criminal. Isso tudo foi ali pelo ano de 2005. Essa é a trajetória histórica da justiça restaurativa dentro do nosso país. Eu até destaquei porque, para mim, também a justiça restaurativa chegou bem cedo, bem antes. E, na época, tinha até escrito um trabalho que fazia menção a essa resolução da Organização das Nações Unidas, que, deixa eu pegar o número aqui, é a resolução número 12 de 2002, onde as Nações Unidas estabelecem os princípios básicos para o uso da justiça restaurativa dentro de programas de justiça criminal. Então, naquela época, isso pelo ECOSOG, né, pelo Conselho Econômico e Social da ONU, e naquela época surgiu, a gente uniu esses princípios, construiu esses princípios e direcionou para o juízo criminal, né? Foi até um inicial direcionamento para lidar com as relações conflituosas. Só que nessa resolução, ela até define falando que a justiça restaurativa é considerada qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime participam ativamente da resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária e os círculos decisórios, entre outros. Então, ela deixou bem aberta essa questão da justiça restaurativa. Mas pensando no quesito justiça, por que a gente precisa de uma outra justiça diferente? A gente está excluindo os demais tipos de justiça ou a gente está agregando? Porque aí a gente tem aqueles vários conceitos de justiça natural, justiça política, distributiva, retributiva, comutativa.
A gente está evoluindo na concepção de justiça, e que tipo de justiça, de equilíbrio que a justiça restaurativa traz para nós? A justiça restaurativa, o vocábulo justiça, ela se refere a um valor, que é dar a cada um segundo a sua natureza, os seus atos. Somos indivíduos diferentes, merecemos justiças diferentes, né? Então, ela não é significado de poder judiciário restaurativo. E eu não diria assim uma evolução, mas sim um novo paradigma que convive com o paradigma também da justiça retributiva e das outras justiças, né, citadas pela professora Cristiane. Então, podemos dizer, tem pessoas que usam o termo alternativo, complementar, mas eu diria assim que é uma nova visão, né, que de uma forma voluntária as pessoas, a comunidade, a sociedade pode buscar, né? E não apenas no âmbito do poder judiciário. Agora, o poder judiciário, ele abraçou essa justiça que restaura relações com métodos, técnicas, uma metodologia diferenciada de um processo criminal, de um processo da infância e juventude, de um processo administrativo. É isso. Então, pensando nessa perspectiva da justiça restaurativa, a gente agrega valores para essa justiça. Ou como é que a gente pode buscar uma definição para a justiça restaurativa? Porque até naquele documento da ONU, ele fala de uma concepção do ser humano, a concepção holística do ser humano. E tem muita gente que não entende esse termo. Então, o que quer dizer a concepção holística? É você considerar o holos, que significa o todo. Entender e visualizar o ser humano como um todo, não só como uma parte que, ele vai ser definido pelo crime que ele cometeu, ele vai ser definido por uma característica, não. Vai se analisar o ser humano como um todo e as relações entre esses seres humanos na sociedade também como um todo. Então, pensando nisso, o que é a justiça restaurativa e onde que realmente ela pode ser aplicada? Ela começa lá no direito criminal, mas parece que ela se expande até onde ela já foi. A justiça restaurativa é um cuidado, é uma filosofia de vida, é um instrumento de transformação social, que ele vai buscar as causas determinantes de um conflito, de uma situação de violência, vai além de um fato isolado, como você disse, né? E traz para aquele processo não apenas, digamos, papéis de vítima e ofensor, mas sim envolve pessoas, conexão com sociedade, com comunidade, com agentes, para que realmente um tecido social, aonde ele foi rompido por conflitos de interesses, por olhares diferentes, por desejos egoísticos, ele se refaça de uma forma coletiva, comunitária, né? Então, a justiça restaurativa é isso, é uma tomada de decisão de ser um protagonista na transformação da sociedade para um mundo mais justo e melhor. Então, eu diria assim que a justiça restaurativa ela garante direitos humanos, né, porque ela trabalha a dignidade humana através de seus valores, ela fortalece a nossa democracia participativa, porque ela traz a consciência para o seu eu primeiro,
os seus deveres, né, de forma que você, como um sujeito que faz história, que tem voz, que possa realmente contribuir para essa transformação de desigualdades, porque eu, pelo menos, vislumbro como um grande fator que provoca violência são as desigualdades, né? Desigualdades históricas, permanentes, seculares, principalmente no nosso país. Então, ela vem fortalecer, sim, o governo não é o representante do povo. Pois é, esse povo tem o direito e o dever de participar, e por que não através de soluções ativas, conscientes de cidadania. E olha quantos elementos que a doutora Rosa trouxe nessa fala dela. Então, vamos separar alguns para a gente poder considerar. Quando ela traz o conceito de justiça restaurativa, ela fala: nós estamos trabalhando com a visão do todo do ser humano, do todo da sociedade, restaurando e resgatando processos comunitários, dessa comunidade que vai conviver e precisa, nesse tecido social, olha a palavra que ela utilizou, isso é muito importante. O tecido social, essa expressão tecido social, ela não acontece por acaso. Ela acontece porque as relações humanas são construídas, elas não são dadas a priori. Quando você encontra uma pessoa, desse encontro ninguém sabe o que vai acontecer. É só a partir da construção daquela relação de uma pessoa com a outra que vão se desdobrar vários elementos. Que elementos que vão gerar uma família, uma convivência pacífica, ou também podem gerar situações de atrito, de conflito e de violência. Então, como lidar com isso no sentido de não excluir as pessoas, mas de entender a minha responsabilidade dentro desse conflito, dentro do que aconteceu, assumir com consciência a responsabilidade que eu tenho, a parte que eu tenho de responsabilidade sobre a minha própria vida, sobre o conflito. Se eu fui omisso, porque tem gente que entende o conflito só aquele que age. Não, aquele que também não age, muitas vezes provoca o conflito. Tem até aquela situação que a pessoa, tem uma expressão no Brasil que é clássica para isso, que pega a pessoa na unha, assim, mata a pessoa na unha. Aquela que está se esperando uma atitude dela, ela fica quietinha, não faz nada, mas ela estaria na posição do dever agir, e aí ela não age. Isso também contribui com o conflito. Muitas vezes a pessoa insiste em precisamos conversar sobre isso. Não, eu não preciso conversar nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não fui eu, foi o outro. Na justiça restaurativa, a gente para nesse sistema acusatório e restaura a minha parte. O que eu contribuí para esse processo? O que no meu silêncio, na minha atitude ou na minha fala, eu acabei contribuindo para aumentar esse conflito que se instalou na sociedade. Esses termos que a doutora Rosa utilizou são muito importantes para a gente entender a atitude e a responsabilidade. Por isso que chama a atenção a questão da cidadania, porque é um processo participativo. Muitas vezes, quando a gente vai lá estudar direitos políticos, e agora a gente também está em prévias eleitorais, né? Sempre estamos em prévias eleitorais, periódicas aqui no Brasil. Então, a gente entende esse direito da participação da cidadania política só como um direito passivo. De voto. De voto. Não. Sim. A participação cidadã é muito mais ampla, e ela lembra isso para a gente, que é o seu dia a dia constrói a cidadania. A forma como você age no mundo constrói o cidadão que você se torna nesse mundo. É isso mesmo? Entendi certo? Isso. Pode acrescentar. A justiça restaurativa ela é um processo de empoderamento, né, do cidadão, porque isso é bíblico. Conhece-te a ti mesmo que as verdades lhe serão reveladas, né? E isso começa realmente o seu domínio, a verdadeira liberdade, que é a escolha de obedecer livremente, ela parte desse pressuposto, de você se conhecer. A partir do momento que você domina, e aí eu trago a
questão das emoções, né? Hoje em dia tem se trabalhado muito gestão das emoções, comunicação não violenta, é porque são fatores fundamentais para um verdadeiro diálogo e não discussão e debate, que é onde entra a escuta ativa, o olho no olho, a alteridade ao permitir entrar, conhecer o mundo do outro para que horizontes se expandam e uma solução bem melhor do que a de um terceiro alheio, como um juiz, uma juíza de direito, possa surgir e de uma forma duradoura. A justiça restaurativa, ela é um processo, digamos, não rápido, porque às vezes são necessários vários círculos, várias conferências, vários encontros para se construir essa solução, mas que tenha tendência, a potencialidade de ser duradoura, o que muitas das vezes um processo não tem a capacidade de fazer. Você recebe a sentença escrita, mas as relações continuam estremecidas e podem gerar outros conflitos entre as mesmas pessoas, entre pessoas diferentes, na sociedade. Então, é realmente um instrumento assim que vale a pena conhecer. Mais uma vez, agradeço pelo espaço, viu, doutora Cristiane, para podermos juntas levarmos isto a um grande alcance, a todos e a todas aquelas que um dia puderem destinar uma parte do seu tempo para revisitar aqui o nosso bate-papo dessa manhã de hoje, né, do dia 31 de julho de 2024. Um bom começo, sempre é. E pensando em conflito, porque, assim, dentro da nossa programação, quando a gente pensa em que conflito a justiça restaurativa pode ser aplicada, eu vou perguntar para você que está assistindo, né, nesse momento, se alguma vez, por acaso, na sua vida, você já teve algum conflito. Então, aí você já encontra a resposta. A justiça restaurativa, com o seu arcabouço de princípios, de valores, de regramentos e de abertura, de flexibilidade, inclusive, dessas regras, porque as pessoas são diferentes, a gente precisa flexibilizar também os processos. E, na minha perspectiva, doutora Rosa, a justiça restaurativa é cabível em qualquer situação de conflito, desde que a pessoa queira participar desse diálogo, ela queira olhar, direcionar o seu olhar para essa questão, para, de fato, resolver a questão. Porque muitas vezes, quando a gente terceiriza uma resolução, briga entre irmãos, terceiriza para a mãe, terceiriza para o pai, terceiriza, ficou adulto, terceiriza para o juiz, terceiriza para o delegado. Muitas vezes esse terceiro, ele realmente ele não te conhece, ele vai entender a partir dos fatos que foram levados e da narrativa daqueles fatos, e a partir dali, das provas, etc., que ele vai formar o convencimento deles. E não é uma ou duas vezes que a gente escuta das partes no final de processo que fala assim, não era isso. Mas o que não era isso? Que espaço que você teve para falar? E aí vem a questão da justiça restaurativa. É um espaço de diálogo. Então, a justiça restaurativa estar fora do Poder Judiciário, na sociedade, como um recurso a ser utilizado para a restauração do diálogo, já é um ponto maravilhoso. E dentro do Judiciário também é fantástico, porque vai agregar esses espaços e esses momentos que vão fazer com que a gente possa restaurar o diálogo. Porque a primeira coisa que é suspensa, que é rompida quando você briga com alguém, é justamente o diálogo, é justamente a comunicação. Então, para a gente poder ampliar, vou lembrar de 3 pessoas, mas aí a senhora fica à vontade para falar sobre eles. Eu lembro da Kay Pranes, que é um dos autores que são das autoras que são muito utilizadas dentro da justiça restaurativa.
Mas eu lembro do Howard Zehr, que foi o primeiro contato que eu tive com justiça restaurativa, foi o Howard Zehr, num livro que ele chamado Trocando as Lentes. E olha a sensibilidade e a maravilhosidade desse título. Por que ele fala trocando as lentes? Porque você só consegue mudar a sua forma de ver, de enxergar, de construir uma consciência sobre o que está acontecendo, se você muda a forma de olhar. Se você se sensibiliza para olhar de uma outra forma, entender uma mesma questão sobre as várias perspectivas que estão postas. E ele foi muito feliz nesse título. E lembro de uma terceira, que foi até um convidado, estava conversando com a doutora Rosa anteriormente, que é o doutor Clayton, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também já trabalha com essa perspectiva da justiça restaurativa, da questão da justiça sistêmica, que é um pouco mais ampliada, no sentido de que ele era um juiz criminal, ele conta isso, ele era um juiz criminal, mas ao longo da sua carreira, ele conseguia estabelecer relações de total respeito com todas as partes de um processo, porque esse respeito ele precisa ser mantido. A gente não pode chegar com estereótipos, ideias construídas previamente sobre as pessoas, e no diálogo a gente vai conhecer o outro. Então, essa retomada do diálogo ela é fundamental para a gente poder entender. E então, pensando nesse arcabouço de valores, o que são esses princípios? Quais são os princípios que nós temos na justiça restaurativa? Que princípios são normas matrizes? Elas vão ser guias gerais para a gente poder entender, compreender, interpretar e utilizar a justiça restaurativa. Quais seriam os princípios da justiça restaurativa, doutora Rosa? A primeira, a voluntariedade, né, que já veio aqui na nossa conversa, não é nada imposto. A consensualidade no que diz respeito às regras ali dos princípios, dos valores que devem ser obedecidos, a imparcialidade, a corresponsabilidade social. Um outro princípio é a confidencialidade, tudo que se passa dentro da justiça restaurativa, entre aspas, morre ali, né? Nós temos esse dever da confidencialidade e esses são os princípios assim básicos: a urbanidade, a celeridade, o empoderamento. E nós temos também tem a horizontalidade, né, que é um diálogo, não há que se falar em verticalidade. E nós temos também os valores, né, que trabalha o respeito, que trabalha a empatia, que a autonomia, a inclusão, a ética e a alteridade, por aí vai, né? Como eu disse no início, é uma filosofia de vida, é uma decisão que a pessoa tem que tomar para exercer a justiça restaurativa, seja como facilitador, seja como vítima, ofensor, como agente comunitário. Então, depende aí dessa total voluntariedade de cada um daqueles que irão participar desse processo aí de reconstrução, porque é muito interessante, professora Cristiane, a diferença também entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa. A retributiva, ela parte de um presente e volta lá no passado, para buscar culpados, para buscar vítimas, para falar em perdão. E a justiça restaurativa, ela está no presente e busca uma esperança no futuro, né? Através dessa troca de lentes aí que o Zé, que é, como se diz, a nossa fonte originária, né, aqui da doutrina no Brasil, ele traz para nós. Então,
buscando realmente a raiz dos problemas. E você trouxe aí uma questão que me reportou a lembrança de que preconceitos geram violências também. Não é só a violência física que nós estamos falando. Tem outros fatores que levam a esse fenômeno complexo do ser humano, porque a gente só humaniza a partir da prática da humanidade, né? Então, por isso que uma das recentes ações da justiça restaurativa é no âmbito escolar. Porque a gente trabalhar lá na base do ser humano, que tem ali a primeira perspectiva, a família, e depois um longo período na escola. E a escola é aquele espaço favorável em que vários seres humanos se encontram nas suas individualidades, nas suas adversidades, né, nas diferenças, e aí constrói-se um valor de extrema importância, que é o respeito, né? E a coragem de fazer diferente. Porque a justiça restaurativa, ela trata o direito com um pensamento crítico, né? Digamos assim, porque ela não se limita à violação de leis, mas violações de algo muito mais complexo, maior, macro, que são as relações. E basta viver para ter relações e ter conflitos. Inclusive, a gente, né, não pode deixar de falar aqui que o conflito não é algo ruim. Conflito, segundo a teoria moderna, é um fator muito positivo de crescimento e de amadurecimento, tanto individual quanto social, né? É uma oportunidade. Sim, sim. Uma oportunidade de olhar para aquilo que está ali. As pessoas tentam, não quero lidar, não quero olhar, não quero olhar. Olhe, porque é uma oportunidade para construir um novo olhar sobre aquela situação, inclusive sobre aquela pessoa. Estava nessa segunda-feira conversando com um colega do mestrado de Direitos Humanos, lá da UFG, e a gente sempre traz essa reflexão sobre os fatores que geram violência e os discursos de direitos humanos e como é que eles são apropriados, muitas vezes, por diferentes formas e cadeias de pensamento, inclusive antagônicas. E eu chamei a atenção nessa conversa para a questão da subjetividade. A formação do indivíduo, a formação da subjetividade daquele indivíduo. Nos contemporâneos estudos sobre violência, a subjetividade ela é considerada. Não da forma como a violência era... subjetividade era considerada lá na época de Lombroso, que olhava no rosto da pessoa, já tentava construir um painel de quem ela era, ou deixava de ser, por características físicas, pessoais. Isso é preconceito, isso é estereótipo. Quem está na criminologia, na área de estudos da violência, sociologia, antropologia, já sabe que isso, assim, perdeu lugar na história. Está lá, seu lugar na história no passado. Quando a gente percebe o ser humano, a gente tem que entender a formação dessa subjetividade. E muitas vezes, quando a formação dessa subjetividade recebe um golpe muito grande e faz com que essa pessoa se coloque em outro caminho. Porque, às vezes, a violência se torna um recurso de resposta à sociedade, muitas vezes quando essa pessoa teve a subjetividade extremamente oprimida. É o que a gente vê, aproveitando o exemplo que a doutora Rosa deu, nas escolas, quando a gente vê situações de bullying, situações de perseguição de alunos com alunos, aquele aluno muito quietinho, que nunca falou, de repente tem uma atitude violenta. E aí as pessoas, mas não era esperado, você não é assim. Olha a construção do estereótipo. Não é permitida a pessoa agir diferentemente daquele quadrado, daquela forma que foi colocada nela, de quem ela é ou quem ela deveria ser.
mas aquilo foi um recurso válido para aquele menino para poder mostrar para o mundo, está acontecendo isso comigo. Então, ter um olhar empático e não condenatório, não que o ato não vá ser observado, não vá ser vista a questão da violência, a reparação dessa situação, mas o recurso e a forma como a pessoa se expressa tem que ter empatia para receber essa situação e perceber a dinâmica que estava acontecendo ali. E aí, doutora Rosa, chama atenção para... Tem uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás, que eu não esperava que ela se tornasse muito atual no Brasil, que foi em 2019, quando eu terminei o doutorado. Eu estava estudando a questão da segurança nas universidades e ressignificando o conceito de segurança, porque historicamente a gente tem um conceito de segurança, segurança das pessoas, muito ligado ao patrimônio, a segurança do prédio, não é a segurança da pessoa. E por que estudar isso na universidade? Porque onde se produz conhecimento, qual é o bem, o valor maior a ser protegido? É quem produz esse conhecimento e o conhecimento produzido. Então, segurança para a pessoa e para a propriedade intelectual que é produzida. Claro, vai proteger o prédio também. Mas quais são os fatores de risco nessas pessoas que estão lá, que vão incidir sobre elas? Isso precisa ser considerado para a gente entender o que é segurança. Então, eu fui ressignificar trazendo o conceito de segurança para a pessoa, porque na escola ela tem fatores de risco que vão incidir sobre a vida dela. E quanto tempo que a gente passa na escola? O professor que está na escola também tem fatores de risco que vão incidir sobre ele. Então, a gente precisa analisar os ciclos de vida. Está vinculado com um conceito que na Europa é muito falado, porque a Europa já vive uma realidade mais envelhecida da sociedade, a sociedade envelheceu mais, e a gente já está chegando nesse processo também, que se chama intergeracionalidade. A gente tem que se preocupar, tem que colocar em tela as questões intergeracionais, e como é que esses conhecimentos, atitudes vão passando e vão sendo analisados de geração em geração em ciclos de vida. E aí, no estudo, a doutora Rosa estava falando sobre os episódios de atiradores em escolas e universidades, fazendo uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, os episódios que aconteceram aqui até aquela época, né, 2019, e nos Estados Unidos. E traçando um perfil do agressor, um perfil da vítima, das circunstâncias que envolviam a situação de violência, para entender qual é o contexto que essa violência acontece. E, geralmente, é um contexto de muito silenciamento. A pessoa que foi silenciada, que foi agredida, que não teve espaço para falar da agressão que sofreu, da vitimização que sofreu, dá uma volta no ciclo e a vítima se tornou o agressor. Isso a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso e muito sensível para observar esses processos circulares na nossa sociedade, que são processos sistêmicos também, no sentido de que, muitas vezes, essa vítima aprendeu com a agressora como se tornar uma pessoa agressora. E ela pode entrar nessa dinâmica de vítima e agressor, nesse triângulo violento, ao longo da vida. Não é o fato que irrompeu, não foi o episódio lá, mas qual é o contexto que isso aconteceu, que alimentou o comportamento, que ensinou os valores, porque quando ensinou valores, inclusive de agressão, de violência, que essa pessoa aprendeu, internalizou e foi lá e agiu. Então, a gente olha tanto para a questão da vítima, quanto para a questão do agressor. E, doutora Rosa, eu comentei sobre isso para a gente poder entrar nessa análise da dinâmica entre vítima, ofensor e sociedade. Como é que a justiça restaurativa olha para essa dinâmica? Eu diria, professora Cristiane, que esse olhar, ele é uno, de unidade, né? Então, assim, o indivíduo, a sociedade e o Estado. Então, você não tem como, no exemplo dado, a partir do momento que se viola aquela subjetividade, digamos, uma forma diferente, peculiar de ser, não aceita por um padrão, né? Aí a sociedade, a comunidade escolar, a depender dos seus valores, apoia
aquele isolamento, o não acolhimento, o não olhar, e vai refletir lá no Estado, que é quando chegamos nessa situação extrema, né, de ataques. E isso a gente pode perceber em várias situações, né, no casamento, né? A pessoa cala, aí vai aumentando, aumentando, até no dia que chega, estoura e pode afetar tanto a sociedade quanto o Estado, seja através dos filhos ou da própria pessoa, de um suicídio, por aí vai. Então, assim, essa dinâmica, ela tem que ser com esse olhar coletivo, de sair da sua ética individual para uma ética, uma política, uma moral social. Eu falo que a pandemia trouxe essa oportunidade de despertar no ser humano essa responsabilidade coletiva, né? Porque se você não se trabalhar, porque tudo isso que você trouxe, eu falei, reforcei, isso depende muito de uma virada de chave. Tem pessoas, por exemplo, que são abusadas sexualmente na infância, e a depender dos valores, do acolhimento, como essa situação foi tratada, ela reage de uma forma. E outras viram abusadores. É um exemplo que a gente tem no cotidiano, né? Então, toda relação que a gente tiver envolvido, procurar sair do automático e perceber que somos seres humanos únicos, né? Cada um tem um dígito, não é? Único. E deve ser olhado nessa forma integrativa. Hoje nós temos medicina integrativa, terapia holística. Não dá mais para estudar, para lidar com partes, né? Com isolamento. Por isso que nós não podemos ser muros, sim pontes. E um instrumento valioso para ser ponte é o diálogo. Com certeza. E a gente tem uma herança também no judiciário, inclusive a senhora retomou, no judiciário, dentro da perspectiva da justiça retributiva, a gente chama de partes. A gente já está separando essa parte dessa parte aqui. A justiça restaurativa traz todas essas partes para um lugar, para o uno, que a senhora falou, para esse diálogo, para esse espaço de diálogo, para que a gente possa entender ambas as partes. E não só elas, não só a vítima, não só o ofensor, mas a sociedade, porque quando existe uma situação de violência, de criminalidade ou de quebra de diálogo, outras pessoas são afetadas. E é por isso que a perspectiva sistêmica está dentro abarca a justiça restaurativa também. Porque quando você tem um conflito, por exemplo, que a senhora disse, no casamento, entre a esposa e o marido, entre essas duas pessoas, quem é afetado? Os filhos, a família de um, a família do outro, os vizinhos, dependendo das circunstâncias. Colegas de trabalho. Colegas de trabalho, a sociedade, o judiciário, etc. Então, se a gente observar que a questão não é da pessoa, mas também é nossa como sociedade, isso também é uma forma de assumir responsabilidade sobre as questões sociais. Então, não é fechar os olhos, virar as costas, mas entender que daquela dinâmica, daquela relação do casamento, tem fatores de risco que incidem sobre e várias oportunidades. Então, precisa ser observado com cuidado, com sensibilidade, com empatia, e não com rotulagem, segregação. Você deveria, você tinha que. Evita esses determinantes, inclusive nas frases. Você deveria ter feito isso, você é assim, você é assado. Quem melhor sabe falar sobre si mesmo é a própria pessoa. Então, dê a oportunidade para ela dizer quem ela é, o que ela fez, por que ela fez, motivada pelo quê. Porque muitas vezes é nesse ruído, do ruído que eu chamo de não ter ouvido a pessoa,
você subentende que ela agiu por causa de uma coisa, e ela pode ter agido por outros motivos, por outras razões. Então, vamos ouvir essas razões? Inclusive, pegando o gancho, a justiça restaurativa ela tem sido utilizada nas relações de trabalho, porque não tem como, isso aí não cabe mais na data de hoje, se falar que a Rosa profissional é diferente da Rosa pessoa, que a Cristiane professora é diferente da Cristiane mãe, da Cristiane amiga, da Cristiane filha, não tem como. Então, está se trazendo. E outra situação também, doutora Cristiane, é a justiça restaurativa para tratar a situação de gênero dentro das instituições. Né? Nós temos já grupos no país que reúnem mulheres dentro de um segmento profissional para que elas possam restaurar-se como mulheres, né? E poderem contribuir de uma forma melhor na liderança de suas instituições, por causa de todo o machismo tóxico estrutural que vem sendo, né, exercido em silêncio há séculos dentro das instituições, nas quais incluímos o Poder Judiciário, tanto é que é recentíssima a norma que trata de paridade de gênero no Judiciário, né? Porque era algo velado. Está tudo certo, né? Não precisamos falar nisso. E a justiça restaurativa tem sido uma grande aliada, porque, como se diz, ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica. E quando uma mulher, estou dando esse exemplo do gênero, ela se cura, ela puxa outras, né? É a sororidade, não ajudar a criticar, a diminuir mais ainda. E é uma questão que a gente fala, só aproveitando para comentar, quando nós temos uma situação que a gente já tem o telhado de vidro, a escada de vidro, a gente tem todas as etapas de vida para as mulheres irromperem, para poderem assumir postos de destaque, postos de poder, que são facilmente angariados pelos homens, mas para as mulheres tem uma determinada dificuldade já identificada livremente em várias pesquisas. É importante que a gente possa entender que mesmo essa mulher, todas essas mulheres que vão e chegam nesses espaços de poder, também precisam do aporte dessa forma de educação, dessa forma de autorresponsabilidade. Porque muitas vezes, quando a gente fala das conquistas das mulheres, é importante isso que a senhora falou, porque essa conquista ela não é individual. Ela nunca é individual. Está dentro da perspectiva da justiça restaurativa. Quando você tem uma mulher que alça um posto de poder, ela está dando visibilidade, pertencimento, identificação e representatividade para outras mulheres também poderem estar lá. Então, o comportamento dessa mulher, a forma como ela assume essa responsabilidade do exercício da função, também é uma forma de trazer esses valores, de trazer esses princípios, de disseminar. Porque nós também temos situações de mulheres que são extremamente machistas. A gente fala que o machismo não está só no homem, está na educação social da sociedade brasileira. Por isso que a gente chama de estrutural e estruturante. Estrutura as relações sociais. E esse processo de desnaturalizar é justamente o convite que eu fiz há um pouco tempo atrás. Não é você deveria. Você está subentendendo que deveria o quê? De acordo com seus valores, com a sua criação, com a sua família. A pessoa vem de uma outra família, de um outro lugar, de uma outra posição social, e os valores dela podem ser diferentes dos seus. Então, é melhor fazer com que ela traga esses valores, ela oportunize, inclusive, se teve uma criação extremamente machista, etc., ressignificar e construir uma nova consciência sobre esses valores, ao invés de condenar, apontar, etc. E aí eu lembro, doutora Rosa, em 2012,
tem uns aninhos já, né? Em 2012, junto à Prefeitura de Goiânia, na época, eu fui convidada a assumir uma coordenação de comissão de mediação de conflitos. E eu lembro que lá foi a primeira vez que a base que a gente utilizou para estruturar essa comissão de mediação de conflitos administrativa dentro do Executivo foi exatamente a Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos. Esse foi o norte. Mas era um momento, há muitos anos atrás, que às vezes é muito parecido com hoje, que você tem que falar assim, justiça o quê? Porque ninguém sabia do que se tratava ainda a justiça restaurativa. E aí eu vou fazer a minha reverência a quem trouxe muito para mim da justiça restaurativa, que é o Dr. Leoberto Brancher, do Rio Grande do Sul, e o Dr. César, lá de Fortaleza, no Ceará, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, que trouxe bastante elementos sobre a questão da justiça restaurativa para o meu aprendizado, para que a gente pudesse aplicar isso na justiça restaurativa dentro da Prefeitura de Goiânia, que serviu para os conflitos administrativos entre funcionários. E depois foi levado para as escolas para trabalhar as questões dos conflitos com os alunos, com as famílias, com a dinâmica escolar. E isso é uma perspectiva muito válida, muito boa, porque a gente ressignifica, inclusive, o lugar de trabalho. Porque algumas pessoas se apropriam do lugar de trabalho como se fosse quase um my precious, esse anel é meu, esse lugar é meu. Sim, durante o período que você estiver lá, mas não precisa defendê-los com unhas e dentes, e esse acirramento de forças, essa territorialidade dentro do ambiente de trabalho, acaba redundando em situações de assédio, de agressão, de animosidade, e inclusive, dentro do estudo que eu fiz lá no doutorado, teve um profissional que retornou ao seu local de trabalho nos Estados Unidos, e esse foi o único caso que foi uma mulher. Todos os outros agressores que dentro do estudo eram homens. Esse foi uma mulher. Ela retornou do departamento que ela trabalhava e literalmente dizimou toda a equipe, inclusive o chefe. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, porque ela estava passando, inclusive, por situações de assédio gravíssimo dentro desse departamento, que levou ela a se afastar por licença saúde, e aí a gente entra numa outra questão. Se a gente não abre para o diálogo, para um equilíbrio de forças dentro do ambiente de trabalho, a gente adoece a equipe. E aí a gente entra num outro problema que é trabalhista. Um número altíssimo de afastamento de profissionais por questões de saúde mental. E isso não adianta esconder ou dourar a pílula, a gente tem que falar sobre o assédio, né, no ambiente de trabalho, os diversos tipos de assédio e discriminação dentro do ambiente de trabalho que realmente adoecem as pessoas, adoecem as equipes. Então, a dinâmica, para a gente poder fechar esse assunto, essa dinâmica entre vítima, ofensor e a sociedade, é a gente compreender que todos, dentro desse sistema social, são afetados por um conflito. Não adianta virar as costas e dizer, não, isso é um problema dele. Não, isso é um problema do grupo. Se ainda não chegou em você, vai chegar. Então, e o reflexo, por exemplo, no ambiente de trabalho de um serviço público está diretamente na sociedade, né? Qual a qualidade de serviço que está sendo prestada por uma pessoa adoecida, uma pessoa assediada, uma pessoa isolada? Diretamente. Aí está a unicidade desse ciclo, né? Esse ciclo de violência que vai além da pessoa. E não há condições de você tentar exigir dessa pessoa que está adoecida por causa das relações de trabalho, adoecidas também, pelo exercício do domínio do poder exacerbado e não o exercício de uma liderança que socializa, que inspira, mas uma liderança que oprime, que domina, a que chefia, diminui, né? Como se fosse o chefe, ou tratar o espaço público como se fosse o quintal da minha casa, eu que mando aqui. Não. É espaço público mesmo, continua sendo. Então, vamos lidar com esse espaço público, com essas relações, com diálogo. Né? E eu até me lembrei que eu falava outro dia com uma colega magistrada. Não é o trabalho que está matando, adoecendo, são as relações tóxicas.
Muito bem dito. Né? Muito bem dito, é exatamente isso. Então, fica o convite, vamos aprender a como nos relacionar melhor no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, em sociedade, entre vizinhos, né? Entre amigos, dando Família. espaço para as pessoas, família, dando espaço para as pessoas serem quem elas são, e não tentando adequá-las de acordo com o que eu acho que ela tinha que ser, né? Porque também vai ter alguém olhando para você e achando que você tinha que ser de outra forma. Então vamos passar para o próximo ponto, doutora Rosa. Como é que o judiciário brasileiro, como é que começa esse movimento dentro do judiciário? A senhora já até comentou no início, no Rio Grande do Sul, São Paulo, os trabalhos pioneiros que nós tivemos aqui no Brasil, né, dentro do judiciário brasileiro, mas como é que foi essa aproximação do Poder Judiciário com a Justiça Restaurativa? Como é que ele foi se apropriando? E aí depois virou uma política, né, institucionalizada. Como é que foi esse caminhar? Justamente através de práticas restaurativas isoladas, o nosso Conselho Nacional de Justiça, conhecido como CNJ, ele aproximou-se da justiça restaurativa a partir da institucionalização da política pública, por meio de uma resolução, que é a de número 225 de 2016. Ali tornou-se obrigatória a todo o Tribunal de Justiça desenvolver e executar a política pública de justiça restaurativa, obedecida à autonomia, às peculiaridades locais, mas obrigatoriamente também observadas as diretrizes básicas, os princípios, os valores, a organização, uma estrutura mínima, a capacitação. Doutora Cristiane, eu vou pedir licença um minutinho só para eu liberar a minha cachorrinha aqui que está impaciente para sair. Desculpa. Tudo bem. Vai. Tchau. E isso também é restaurativo para quem está assistindo, tá? Porque a gente tem que respeitar os indivíduos que moram conosco, inclusive, com as necessidades deles, inclusive de quatro patas. Que nos dão muitos exemplos. Sim, de doação, né? De muito amor. Mas a senhora falava da resolução 225 do CNJ, que institucionalizou essa política, né, pública da justiça restaurativa como um meio adequado de acesso à justiça. Porque, né, a Constituição prevê ali que todo cidadão, toda cidadã tem um direito a uma resolução adequada de seus problemas. E nem sempre será a sentença, né? A jurisdição. E muitas das vezes é uma conciliação, uma mediação que são diferentes da justiça restaurativa, né? Pode ser a justiça restaurativa, né? Pode ser um acordo institucional, interinstitucional, que é o chamado TAC, e são várias portas, digamos, multiportas para se solucionar conflitos e que divergem de litígios, digamos assim. E aí, eu lembro que, inclusive, foi durante o momento do PAN-DEM, né, que nós tivemos, que o CNJ estabeleceu um prazo para os tribunais de justiça do Brasil para institucionalizarem os seus planos. Isso, acho que venceu em 2020, né, esse prazo, se não me engano. Foi. Então, o CNJ fez uma outra resolução, deu um prazo alargado, porque quando chega a resolução 225 para o Poder Judiciário brasileiro, ela chega para trazer essa perspectiva que a doutora Rosa disse, da justiça multiportas, da justiça apresentar um sistema de resolução de conflitos adequado
E aí a gente, inclusive, deixou de falar alternativo, como se fosse uma coisa que usasse de vez em quando. Não, se tornou a regra. E aí a gente pode, inclusive, pensar melhor que essa sempre foi a regra. Eu leciono direito internacional também, e muitas vezes as pessoas falam assim, não, isso aqui é super moderno, arbitragem. Não, a arbitragem existe desde a Grécia, desde a Idade Antiga. Então, nós temos essa forma de negociação, de conciliação, de mediação de conflitos, claro, institutos que nasceram naquele tempo, que foram aprimorados com o decorrer do tempo, que são utilizados até hoje. Então, quando o CNJ estabelece isso, porque o CNJ é o órgão responsável no Poder Judiciário para regular as políticas judiciais. Então, o que nós vamos estabelecer como política regular utilizada pelo Poder Judiciário? Porque antes, cada tribunal fazia de acordo com a sua autonomia institucional. Agora, nós temos uma centralidade dentro do CNJ para estabelecer essas políticas gerais. E estabeleceu um prazo até julho de 2020, eu acho que foi julho de 2020, para que os tribunais de justiça apresentassem os seus planos de justiça restaurativa. Agora a gente já sabe, já viu, já entendeu que a justiça restaurativa não é algo do Poder Judiciário. É uma ferramenta disponível para a sociedade. Inclusive, na sua reunião de condomínio, você pode fazer círculos restaurativos. Dentro da sua família, você pode propor um círculo restaurativo, um círculo de facilitação de diálogo. É muito saudável, inclusive, que geralmente na família tem um que sempre fala muito e os outros calam. Está na hora de dar a palavra para todos e todos poderem socializar suas vidas, compartilhar suas experiências, que isso é extremamente saudável. A gente aprende com o outro. Então, mas chega em 2020, chega em julho de 2020, o CNJ vai lá e falou para o Poder Judiciário brasileiro: institucionalizem os seus planos. Como é que foi? Isso foi facultativo ou a justiça restaurativa hoje no Poder Judiciário brasileiro realmente se tornou obrigatória? É tão obrigatório, doutora Cristiane, que ela faz parte de um prêmio nacional do Poder Judiciário, que é o prêmio CNJ de qualidade, que visa a eficiência da prestação, né, dos serviços judiciários. Ela é um dos requisitos. Tanto a implantação quanto a implementação, o fortalecimento. E aqui eu tenho, assim, eu fui presenteada, eu falo, pela vida, de estar no momento em que isso aconteceu, né? Que foi ali em 2019, que o conselheiro, à época, responsável por essa política pública no CNJ, ele trouxe concomitantemente com a saúde, com a preocupação da saúde de magistrados e servidores, ele trouxe a justiça restaurativa como obrigatória, porque, digamos, eu vou abrir um parênteses aqui, a conciliação e a mediação. Ela surgiu lá no Império, né? 1824, ela estava na Constituição. E aí, nas leis, né, filipinas, e aí vieram acompanhando. Chegou um determinado momento em que ela saiu da Constituição e só veio retornar em 88. Mas então é o que a doutora Cristiana trouxe anteriormente, não é nada novo. Aí, então, o CNJ trouxe através da resolução 125/2010. Eu e uma outra colega compreendemos a proposta, éramos só nós duas nesse estado do Tocantins e a desembargadora Ângela Prudente. Eu falo que é a madrinha dessa política pública dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Até processo, minha gente, eu respondi por querer aplicar a conciliação e a mediação dentro do Poder Judiciário da comarca de Guaraí. Mas isso foi evoluindo, né? O tribunal confirmou que
estava essa pessoa legitimada a usar, né, a política pública da conciliação e mediação. Vários colegas magistrados que à época não compreendiam, criticavam, vou usar um termo bem popular, isso é perfumaria, eu tenho que julgar, quiçá por achar que está perdendo poder, né, de ter que despir de uma toga, que é uma vestimenta que já afasta, de uma linguagem não simples, clara, e hoje são, assim, um dos maiores aplicadores da conciliação, da mediação, da justiça restaurativa. Por que eu estou contando isso tudo? A justiça restaurativa ainda ela está nesse caminhar. A política pública da conciliação e mediação, ela já se estruturou bastante. Hoje ela já é bem forte no sistema, no ordenamento, digamos, jurídico, né, brasileiro. Mas a justiça doutora Rosa. E isso aconteceu porque, em 2015, publicaram outro Código de Processo Civil que estabeleceu como fase, como etapa processual, vai ter que passar por aqui. Apesar de, em qualquer código antigo do processo civil, você vir escrito, o juiz pode conciliar a qualquer tempo. Não, só quando chegou em 2015 que teve uma regra mais coercitiva para se obrigar a estabelecer essa etapa, estruturar-se o NUPEMEC, estruturar-se os SEJUSCs. E, aliás, os SEJUSCs, quando surgem lá na perspectiva do CPC de 2015, eram para estar nos bairros próximos da sociedade, para que o Poder Judiciário se despisse dessa imagem de algo muito distante, muito separado, muito segregador, e estivesse junto com a sociedade. Imagina se isso tivesse acontecido naquela época, porque aquilo ali viraria o centro de resolução de conflitos, que é a proposta do SEJUSC, e estaria a um passo da justiça restaurativa estar pertinho da sociedade, porque ela já estaria lá no bairro. Exatamente, né? Que tem uma força, um potencial, a comunidade, né? Os líderes comunitários são pessoas extremamente importantes ali na construção, no restabelecimento dessas relações, sendo pontes, inclusive com estados, em busca de direitos, né, das políticas públicas se efetivarem. Né? Mas, como eu dizia, a justiça restaurativa no Poder Judiciário do Tocantins, ela começou com estudos em 2019, aí depois se concretizou com uma resolução em 2020, que é a 17, e daí iniciamos o trabalho. E essa semana mesmo fechamos o relatório, nós temos a obrigação de enviar relatórios semestrais ao CNJ, que acompanha essa política pública nível nacional. Né? E nós temos avançado com vários projetos, começamos nas escolas, né, com a capacitação através da ESMAT, depois fomos para as universidades, hoje já trabalhamos com povos originários, temos projetos tanto com quilombolas quanto os indígenas, você falava de Lombroso, né? Olha a visão de Lombroso. Hoje nós já estamos trabalhando, esse mês terá uma capacitação de justiça restaurativa, dia 8 de agosto, para vislumbrar o acolhimento de pessoas que estão em conflito com a lei, mas têm problemas de saúde mental. Né? Então, a justiça restaurativa com a política antimanicomial,
Temos a justiça restaurativa nas relações administrativas, internas, né? Então, assim, ela está na infância e juventude, nas varas de família, nos juizados, especificamente em relações de vizinhança, de condomínio, que tem crescido muito, né? Os conflitos dentro dos condomínios. Então, assim, aqui, desde 19 até hoje, são vários projetos, inúmeras pessoas, já passaram, assim, mais de 10 mil pessoas atendidas, né, 15 mil pessoas. E uma referência que nós temos aqui no estado é o doutor Antônio Dantas. Ele foi o nosso pioneiro, né, uma referência nacional, que trouxe a justiça restaurativa para dentro da justiça criminal. À época, ele trabalhava, né, na execução penal e trouxe a justiça restaurativa. Temos a doutora Juliane Freire, que também é mestra com pesquisa nessa área, e vários outros colegas que foram se capacitando e servidores posteriormente. E é interessante, doutora Rosa, a senhora falar do pioneirismo da senhora com a mediação e com a conciliação no judiciário, e também do doutor Antônio Dantas, porque geralmente quem desponta acaba ficando provocado, né? Atacado, de certa forma, questionado. O que é isso? É muita novidade que você está fazendo. E, assim, para a gente entender um pouquinho de teoria social, o ser humano gosta daquilo que é familiar. Ele sente apreço pelo que é familiar, ele recebe bem aquilo familiar. Quando alguém chega com alguma novidade, ela paga como se fosse um pedágio, até as pessoas se aproximarem daquilo que era estranho. É a mesma situação com o estrangeiro também. É aquilo que é estranho, que é diferente. Ela paga um preço, dá um tempinho até ela ser assimilada, e aquilo que a priori era visto como estranho se torna familiar. Conheço bem essa situação, porque dentro da universidade, na Universidade Estadual Tocantins, na Faculdade de Direito, a gente tem a disciplina específica para estudar justiça restaurativa e justiça sistêmica. Não conheço outra universidade que tenha isso na graduação. Os nossos alunos vão sair com esse conhecimento já desde a faculdade. E quando foi implementar a disciplina em 2018, a reação também foi essa. O que é isso? Então, foram duas disciplinas que chegaram naquela época. Eu trouxe separando a disciplina de Direitos Humanos, porque também tem a obrigatoriedade, uma disciplina em separado, no curso de Direito é importante. A disciplina de Direito Sistêmico, a gente deu esse nome para abarcar as duas questões, que vai, de uma forma ampla, trabalhar a teoria sistêmica e trabalhar a justiça restaurativa. E uma outra disciplina de Governança e Compliance. Todo mundo virou para trás e falou assim, o que é isso? Falei, gente, o direito está caminhando, a sociedade está caminhando, mas eu falando isso em 2018, parecia algo alienígena. Exato. Agora, se eu falar em compliance e governança hoje, justiça restaurativa, justiça sistêmica, nossa, é muito importante, né? Porque agora, anos depois, que as pessoas estão se familiarizando, construindo essa consciência de que se tornou uma outra forma de você olhar para o direito. E aí a minha próxima pergunta, doutora Rosa, a justiça restaurativa se torna um outro campo, ou mais um campo de atuação para o jurista? Na sua visão? Sim, com certeza. Inclusive, nessa caminhada minha desde 2015, começando lá com a conciliação, a mediação, eu conquistei outras pessoas. E eu sempre falo para essas pessoas, invista nessa área. Porque nós já estamos num ponto que tem pós-graduação em comportamento humano, né? Pós-graduação em relações organizacionais, comportamentais, comunicação não violenta, justiça restaurativa,
eu até ousaria dizer, ela é um futuro, né? Porque aí você trouxe assim a questão da segurança do prédio, né? Que você estudou lá no doutorado, trazendo a visão para a segurança do indivíduo. Você poderia fazer justiça restaurativa debaixo de uma mangueira. Ela não te exige, digamos, um espaço, né, igual um tribunal do júri, com posições, com rituais. Ela trabalha ali realmente relações e depende estritamente de valores, de uma visão diferenciada do ser humano, né? Então, essa prevenção de violência, até mesmo, doutora Cristiane, em razão da inteligência artificial, que eu não vou falar porque seria uma bobagem, substituição de pessoas, mas sim qualificação de pessoas, ela passa essa qualificação pelo comportamento humano, por estudar seres humanos, qualidade de vida, porque a máquina ela vai fazer muitas funções automáticas, automatizar, mas relações, valor, aí não tem como, né? Então veja aí a potencialidade de um direito sistêmico, de, de uma justiça restaurativa numa sociedade de futuro não muito longe, muito próxima. Hoje, quem diria que psiquiatria seria uma residência jurídica mais procurada em 2024? Medicina integrativa. Por quê? Porque não está dando resultado, cuidar do dedinho, do pé, da unha, da rosa. Por que ela está acontecendo aquilo? Tem um processo emocional ali atrás? O que foi? Um trauma? O que foi rompido ali? O que precisa restaurar? Não é? Então, assim, a Unitins está de parabéns pela vanguarda de trazer muito antes de uma previsão legislativa, porque o MEC trouxe a conciliação e a mediação depois de acho que uns 10 anos, 8. Mas justiça restaurativa eu também desconheço. Né? E para você ver, nós, judiciário, temos a resolução, nós fazemos curso, são pouquíssimos. Poderia arriscar 10% que se interessam, que querem romper. É um rompimento de paradigma. Né? A senhora usou uma palavra muito apropriada, é uma ressignificação. E, assim, às vezes eu vejo justiça restaurativa na aldeia. Como assim? Nós buscamos esse conhecimento lá. Olha só, as aldeias perderam suas identidades, seus valores, e hoje um homem branco tem que ir lá fazer círculo restaurativo, né? A África é riquíssima em experiências restaurativas, né? Então, assim, a Índia, isso aí é futuro certo, doutora Cristiane. Parabéns por trazer, por integrar mesmo a justiça restaurativa no currículo. Com certeza serão profissionais com uma lente, um olhar diferenciado. Eu agradeço, doutora Rosa, porque realmente assim, foi um embate a princípio implantar essas disciplinas, porque elas são de vanguarda, e por serem de vanguarda as pessoas ainda não entendem muito bem do que se trata, mas é um caminhar, é um constante. Inclusive o doutor Clayton Rezende ele falou assim, calma, elas ainda não entenderam.
As pessoas ainda não entenderam. Quando elas entenderem, elas vão verificar a importância disso e que a senhora saiu na frente. Me deu um pouco mais de tranquilidade e paz no coração, necessária para a gente seguir, continuar caminhando, mas falo que as pessoas precisam perceber essas outras áreas de trabalho que estão surgindo, prestando atenção nesses detalhes que vão surgindo na sociedade. Que, por exemplo, quando mudou o CPC, a gente teve abertura de escritórios, inclusive escritórios virtuais, que só trabalhavam com mediação e conciliação. Nós temos registro já de escritório que no primeiro ano faturou R$1 milhão, só trabalhando com mediação virtual de conflitos. Não tinha nem sede física. R$1.500 a hora de uma grande advogada que liderou essa política pública na FGV à época. Exatamente. É você perceber o alcance da possibilidade e criar um campo de atuação. Então, por exemplo, nós temos escritórios de advocacia hoje especializados em justiça sistêmica, para, inclusive, paulatinamente acompanhar o processo judicial, porque o processo judicial, para quem ainda não lida diretamente com isso, muitas vezes ele adoece a pessoa. Um processo pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar 30 anos. A gente tem uma média de processos no judiciário que tem uma boa média de 10 anos de duração. Isso é uma vida. E a pessoa estar envolvida num conflito durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela precisa de um suporte. E é isso que a doutora Rosa falou, que a justiça restaurativa e a justiça sistêmica, elas trabalham. Não é o conflito aparente, aquilo que foi, às vezes foi posto no processo, às vezes que a pessoa fala, mas é o conflito de fundo, é aquilo que está mobilizando, alimentando aquela conflituosidade entre as pessoas para que alimente essa conflitualidade aparente na prática, essa prática violenta, etc. Então, quem percebe, aprende, conhece como lidar com isso, consegue resolver o conflito muito antes dele chegar no judiciário. E muitas vezes nem precisar chegar no judiciário. Porque você não está contribuindo, você está contribuindo não só para o judiciário, para diminuir os números de processos no judiciário, você está contribuindo para uma sociedade melhor. Uma sociedade onde as pessoas dessa sociedade assumem a autorresponsabilidade sobre seus atos, constroem uma nova consciência muito mais ampla sobre si mesmo e sobre as relações, conhece os seus limites, sabe colocar esses limites, sabe dizer para o outro quais são os seus limites e sabe negociar isso nessa dinâmica da convivência social. Isso é facilitação do diálogo. Então, a gente ganha como sociedade a justiça restaurativa. Doutora Cristiane, que amplia mais ainda o leque de um profissional, de um bacharel de direito. Ele pode ser CEO de uma empresa. Tem uma pessoa que eu assisti uma palestra, ele tem como profissão conciliação entre líderes de países, né? E eu diria, até ousaria em dizer que a justiça restaurativa, o direito sistêmico, conciliação, a mediação, ela pode trazer fidelidade ao profissional de direito, porque o processo é um risco. E se você perder, será que aquele cliente vai te procurar novamente? Você não é uma atividade meio. Agora, se você resolve uma relação, né? Eu me lembro de um fato. Eu estava lá no Sejusc de Guaraí e eu comprava bolo de uma determinada pessoa sempre. Aí ela me ligou chorando, desesperada. Eu tenho um nome, estou começando e tal. E a salgadeira falou que eu roubei o celular dela. Aí eu falei assim, não, vocês podem vir aqui? Você chama ela e vem aqui no Sejusc. Foram lá, na época nós trabalhávamos ainda com conciliadores, e a conciliadora extremamente capacitada, eu sei que fizeram um acordo lá, se restabeleceram, e o final da tarde do Sejusc foi com bolo e salgado. Então, você vê assim, o alcance, né? Depois viraram sócias num buffet e cresceram juntas.
Então, assim, realmente a potencialidade numa escola, né? Você não sabe, tem uma leitura que eu fiz que uma pessoa observou uma cena numa rua em que, digamos, pessoas em situação de rua recebiam sopas. E ela falava assim: o que mais me chama atenção são os Mozart, os Bachs que estão mortos dentro dessas pessoas. Numa escola, se você, numa academia, pasmem, eu só estou aqui falando com vocês porque numa tarde de sexta-feira chuvosa, uma colega de sala falou comigo: vamos lá na defensoria pedir um estágio. Eu ia largar o direito e ia para a psicologia, por causa de uma fala de um professor, que aquele que não tivesse alguém da família, uma pessoa por ela, era um morto dentro de um curso de direito, não iria para frente. Olha onde, com 22 anos, quanta coisa eu já fiz. E essa colega chamou, nós fomos à Defensoria Pública de Minas Gerais, né? A época era muito precária, e ela insistindo, e a diretora falando: não, não tem lugar para vocês, não tem, não tem. E ela falou: não, pode ser qualquer lugar. E eu e ela começamos a triagem na garagem da Defensoria Pública de Minas Gerais. Foi aonde eu conheci e tomei o gosto pelo direito. Por que eu estou contando essa história? Que a convivência com as pessoas. Eu saí da teoria, daquela fala negativa daquele professor que tinha suas razões lá para concluir isso para a vida dele, mas não para a minha. É a virada de chave que eu falei anteriormente. E ali eu convivendo com pessoas, vendo a dor, as necessidades, o que eu poderia fazer, eu me apaixonei pelo direito e estou aqui com vocês até hoje. E fui evoluindo, né? Direito positivo, aí para essas outras portas que se pode fazer justiça, né? Mas no seu exemplo, doutora Rosa, a senhora traz justamente o impacto que um indivíduo tem sobre o outro. E assim, é até um resgate, porque assim, na nossa modernidade, Revolução Industrial, o conceito de indivíduo foi forjado, né? A gente chega na década de 48, pós-Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal de Direitos Humanos, e a gente resgata o sentido de pessoa. E até é estranho, os alunos perguntam por que a pessoa humana que está descrevendo, dignidade da pessoa humana, é exatamente para entender que a gente não é um ser isolado, um indivíduo na sociedade. Nós vivemos no coletivo, e às vezes uma fala que a gente escuta de uma figura de autoridade, como um professor, inclusive, impacta. Quando a gente escuta isso de um pai, de uma mãe, impacta. De um irmão, impacta. E a gente perceber e ter a sensibilidade também, de perceber que às vezes aquela fala tem tudo a ver com a experiência dele de vida, com o repertório que ele tem de vida, com o que ele entendeu e aprendeu da vida. E que aquela fala, eu agradeço, mas eu deixo ela com você, para que eu siga construindo a minha própria experiência. E foi isso que a senhora fez? Foi. Mas então, pensando nessa formação, que a gente está falando da formação, como é que a pessoa se torna um facilitador de justiça restaurativa aqui no estado do Tocantins? Aqui, especificamente, essa capacitação, ela é feita pela nossa escola da magistratura, né, que é a ESMAT, e ela tem a parte teórica, que às vezes ela pode ser ministrada em EAD, e a parte prática. Aí está a diferença. Parte prática só presencial, né? E são estágios. Depois que ela adquire essa capacitação,
Aí ela passa por um processo de credenciamento junto ao NUPEMEC. Lá no nosso site, tjto.jus.br, vai ter o link do NUPEMEC, dentro do NUPEMEC, credenciamento Justiça Restaurativa. Como nós já trabalhamos justiça restaurativa sob várias perspectivas, por exemplo, se for na competência meio ambiente, justiça ambiental, vai exigir requisitos próprios. Se for na saúde, também. Né? Então, é o caminho, este é o caminho para se tornar um facilitador no Poder Judiciário do Tocantins. Entendi. Pode ser voluntário ou credenciado. E no caso de credenciado, então, eles recebem pelo trabalho. Tem algum requisito? Eles têm que ser, facilitador de justiça restaurativa é só quem é graduado em direito, pode ser graduado em outras faculdades. Como é que são os requisitos para a atuação? Curso superior. E é igual eu falei, a depender do ambiente, né, da relação que vai ser trabalhada, exige-se alguns conhecimentos específicos, como de meio ambiente, de saúde, no caso da escola, né, que agora estamos avançando aí para a justiça restaurativa na educação, tem sido muito procurado por pedagogos, por gestores escolares. Então, o requisito é esse, é o curso superior e, a depender da relação de atuação, do ambiente de atuação, alguns requisitos específicos. E a senhora trouxe essa visão que isso vai para além do judiciário. Já estava fora do judiciário, o judiciário foi lá e se apropriou, e até onde os limites ou possibilidades que nós temos da justiça restaurativa na sociedade? Setor público, setor privado, a senhora deu exemplo de alguém que trabalha com empresas, né, com CEOs, trabalha no direito internacional, e o direito internacional já trabalha com negociação, com mediação e arbitragem há muito tempo. E a gente tem processos restaurativos, que são processos sistêmicos no direito internacional. Nós temos exemplos vários. Por exemplo, eu falo que é um processo sistêmico quando nós vamos, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, para visitar o Museu Britânico, para admirar os objetos do Egito, que foram expropriados na época da colonização do Egito. Então, nós temos um país ganhando dinheiro em cima de um patrimônio que é de outro país. Pensando nisso, alguns países já reconheceram o seu passivo colonizatório, os impactos e os efeitos que eles são responsáveis pela pobreza, pela desigualdade que nesses países existe até hoje, em consequência da segregação, do apartheid, da colonização, dos processos de dominação de povos. E alguns países, voluntariamente, estão trazendo a sua consciência, porque isso é um movimento histórico, né? E por isso um pouco lento, trazendo a consciência de que nós precisamos restaurar e contribuir com aquele país que nós exploramos. Então, nós temos a Alemanha devolvendo objetos religiosos, que nem é a religião que congrega na Alemanha. Para que ele pegou? Porque era de ouro, né? Então, devolvendo esses objetos históricos para a Namíbia. Nós temos agora o governo francês devolvendo mantos tupinambás aqui para o Brasil, né? Que eram mantos cerimoniais de penas e foram levados, expropriados. Então, existe um movimento de devolutiva daquilo que foi retirado. Esse é um movimento sistêmico. O movimento de negociação também ele acontece como essa forma de restaurar um equilíbrio que foi quebrado lá atrás. A desigualdade e a dissidência entre países também é baseada na construção histórica entre esses países. Se eles brigaram em um certo momento, teve uma guerra, teve perdas, isso precisa ser reparado, precisa ser restaurado. E nós temos um exemplo muito grande que a justiça restaurativa ajudou enormemente, que foi no genocídio de Ruanda, onde as lideranças, e foram lideranças femininas, porque muitas mulheres foram violentadas, mortas, etc. E por causa da questão étnica,
ao serem estupradas por um outro grupo étnico, elas nunca mais puderam retornar às suas famílias, porque elas eram discriminadas por terem filhos de outra etnia, e elas ficaram sem lugar na sociedade. Ali, eles instalaram um profundo processo restaurativo baseado no perdão, porque se eles não conseguissem deixar isso lá no passado, pelo tamanho da dor, pelo tamanho do sofrimento, eles não conseguiriam caminhar, seguir em frente. Então, esse processo restaurativo foi utilizado dentro da sociedade, dentro do país, para que elas pudessem continuar sendo um país. E nós sabemos que o genocídio em Ruanda foi mobilizado, incentivado por outros países com vários interesses, né, dentro das riquezas. Isso sempre se repete, sempre acontece. Mas a gente tem que perceber que a hora de restaurar esse panorama, ela sempre chega também. Quem sabe, não sei se o Portugal já fez um pedido de reconhecimento, né? Não sei se vai devolver alguma coisa, mas é um começo para restaurar essas relações, né? Mas para a gente poder avançar, qual a amplitude que a gente tem de trabalhar com justiça restaurativa? E quem tem a mentalidade, essa pessoa formada, entendida sobre os conteúdos, os conceitos e a prática da justiça restaurativa, como é que ela olha para o mundo? Como é que ela pode contribuir com esse novo olhar para o mundo? E queria que a senhora comentasse também como é que foi com a senhora. Como é que isso mudou as suas perspectivas e o seu olhar sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as pessoas? Uma pessoa para trabalhar com justiça restaurativa, ela tem que ter um autocuidado, né, um autoconhecimento, entrar numa viagem interna primeiro. Inclusive, esse foi o meu caminho. Eu conheci a justiça restaurativa, mas eu só me permiti participar de um círculo de construção de paz depois que eu me preparei como pessoa, porque é um processo muito forte, aonde histórias de vida são compartilhadas, né, valores e uma escuta muito ativa. E se você não tiver naquele nível de sensibilidade, pode ou prejudicar o círculo, né, ou até mesmo enfrentar um processo interno que vai precisar até de um auxílio psicológico, porque mexe muito na base quando a gente se revela através dessas histórias e ouve outras histórias, se coloca no lugar do outro, desenvolve a empatia. Então, eu diria assim, que um facilitador, antes de uma capacitação teórica, ele tem que trabalhar humildade, ele tem que trabalhar sua humanização, rever seus valores, aonde a ética está ocupando, que lugar a ética está ocupando na sua vida, né? O outro, o diálogo, como que eu me posiciono diante das situações que a vida me traz, né? Porque senão muito pode se perder dessa riqueza que é a justiça restaurativa. E depois que eu iniciei o mestrado, eu apresentei para a UFT, em parceria com a SMAT, um programa educativo que se chama EducaJus, de Papo com a Justiça, e ali nós trabalhamos como um dos vetores da metodologia, o diálogo. E me despertou muito a filosofia, né? Mas não a filosofia acadêmica, a filosofia de vida mesmo. Ela na prática, de uma forma natural. Eu ali me vencendo a cada segundo. Porque o verdadeiro herói é aquele que se vence, né, dia após dia, procura ali conversar consigo mesmo, fazer aquela reflexão ali noturna. E aí eu procurei, sabe,
por exemplo, hoje eu estou estudando na Nova Acrópole, porque eu não tive essa base lá no passado. Procura aplicar no dia a dia essas percepções, parar de trazer muito para o pessoal, sabe? Porque isso tem um quê de orgulho, um quê de egoísmo. Peraí, o mundo não gira. A Cristiane, ela não está sendo assim, não é por minha causa, é porque ela é assim, né? Então, essa capacitação, repito, ela vai muito além dessa preparação teórica e prática. Eu penso que para você chegar nesse ponto, vem um primeiro princípio aí da justiça restaurativa, que é a voluntariedade. Eu vou querer fazer diferente, porque se for para fazer do mesmo, o resultado vai ser o mesmo. É até o conceito de loucura, né? Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não tem como. Se a prática for a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Não tem condições. Não. E também trabalhar na perspectiva da horizontalidade, né? Porque se eu me coloco como diferente, maior, menor, melhor do que o outro, não sai do lugar essa conversa. Não. Então, muitas vezes, quando isso é colocado para figuras de autoridade, seja de quais locais for, seja a diretora da escola, seja o desembargador, seja a professora em relação ao aluno, tudo isso não é uma questão de que ela está se diminuindo, mas é um exercício de humildade, no sentido de você se colocar igual ao outro, porque vocês dois são seres humanos. Vocês tiveram trajetórias, histórias diferentes, mas os dois são seres humanos, e como seres humanos têm um repertório que é único. Então, melhor do que ficar transgredindo ou tentando afirmar um repertório sobre o outro, compartilhem suas histórias, para que vocês possam entender um pouco melhor o universo do outro. Que universo é esse? E como é que você pode aprender, inclusive com esse repertório? Que nós temos experiências que são maravilhosas. E um profissional que tem essa sensibilidade para perceber o outro, consegue captar no cerne qual que é esse pano de fundo que mobiliza essas atitudes. Se ele consegue identificar esse pano de fundo do conflito, ele consegue dar uma melhor solução, direcionar uma melhor solução para esse conflito. Esse é o profissional. Ele não se perde nas picuinhas. Ele consegue captar, manter essa isenção, administrar e fazer essa gestão desse conflito de uma forma muito tranquila e muito segura. Quem sabe não seja você que está assistindo esse vídeo, o nosso próximo facilitador de justiça restaurativa aqui no estado do Tocantins, ou em qualquer outro estado que esteja assistindo esse vídeo. Conheça mais um pouco da justiça restaurativa, se aproxime desse tema, que você vai se apaixonar. Estou mentindo, doutora Rosa? Não, não está mentindo. Você é o primeiro beneficiado, viu? Com certeza. Então, eu gostaria que a senhora deixasse um recado, ou um convite, ou uma última fala para essas pessoas que estão entrando em contato agora. Nunca vi justiça restaurativa. Esse é o primeiro vídeo que eu assisto falando disso. O que a senhora diria para essa pessoa? Eu diria o que eu ouvi quando eu tive o primeiro contato com a justiça restaurativa, que não é fácil, mas que vale a pena. Você vai encontrar muitos desafios, começando dos seus próprios desafios como pessoa, como sistema. Não é fácil romper um sistema, mas vai valer a pena quando você conseguir o resultado, o foco, que é restaurar relações sociais e ver aquilo se frutificar em felicidade, em justiça como valor, em humanidade, né? Ver desigualdades se dissolverem.
Nós temos a prática, sempre ao final do abraço coletivo, quanto um abraço ele diz ao outro coração quando ele é bem dado, né? Um sorriso, o quanto ele traz de mensagem, um olhar, essa comunicação não verbal. Então, são sabedorias que a justiça restaurativa nos enriquece, nos fortalece como seres humanos, né? E nessa proposta de horizontalidade, nós vamos todos crescendo juntos, sem agressão, sem violência, de impor a justiça restaurativa ao outro. Não tem espaço à imposição na justiça restaurativa, né? Você pode até convidar, igual nós estamos aqui convidando, trouxemos nossas experiências, informações, mas isso é uma decisão única de vida de cada um de nós. E eu só posso realmente dizer que vale a pena, porque o que você verá, né, seja no espaço da escola, da igreja, da vizinhança, da comunidade, do seu trabalho, da faculdade, da universidade, não tem limite, porque o ser humano é complexo, suas relações são complexas, então, com certeza, você irá se surpreender com essa transformação. Realmente não tem como você passar pela justiça restaurativa e dizer que é a mesma pessoa, né? Então, venha conosco, né, doutora Cristiane? Tem essa oportunidade no Tribunal de Justiça. Eu não sei se a Unitins já tem o seu núcleo de justiça restaurativa, mas tem vários espaços, e independente desses espaços, tomando conhecimento dos valores e dos princípios, você pode trabalhar em qualquer situação. Eu me lembro, eu fui fazer uma visita na penitenciária feminina aqui de Palmas, e me deparei com um pátio onde tinha mais de 30 mulheres. No fundo, assim, do espaço, eu visualizei uma xícara em que alguma delas estava tomando ali uma água. E eu falei, você me empresta sua caneca? Ela achou estranho, se aproximou de mim e me deu a caneca. E eu falei, olha, essa caneca aqui agora é nosso objeto de fala. Eu não vou sair daqui antes de ouvir a última pessoa, mas cada um, dentro da regra, 5 minutos para cada, para que todas possam falar, vai fazer o uso da caneca da colega, né? Fazer o uso da palavra, e não é obrigatório falar. Ali, doutora Cristiane, se tornou numa manhã tão agradável o encontro com aquelas mulheres encarceradas, conseguimos resolver problemas que há anos se arrastavam, no caso de uma delas, né? E algumas que no início falavam assim, não, não quero falar, e passava a caneca, depois, agora eu quero falar, pega a caneca. Então, assim, para você ver o poder, né? E esse objeto de fala, às vezes eu estou numa reunião no tribunal, é tanta gente querendo falar, eu pego o tubo de álcool gel, falo, ó, agora esse aqui é o nosso objeto da palavra. E ali a gente chega assim, a resultados surpreendentes. Então, essa é a justiça restaurativa, viu? Que eu tenho aí o prazer em agradecer à doutora Cristiane por nos convidar para esse bate-papo nessa manhã de hoje. Muito obrigada, gratidão. Sempre uma alegria, uma honra estar junto com a professora Cristiane, que sempre, sempre, sempre
nunca sai da minha presença sem deixar um ensinamento. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, doutora Rosa, porque as suas experiências e o seu repertório de vida casa completamente com o histórico profissional. E a senhora traz essa informação, porque são as experiências que a gente tem ao longo da vida que vão construindo quem a gente é. E a senhora reconhece e valoriza isso. A justiça restaurativa ela também ensina que nós possamos reconhecer, dar valor à nossa história. E eu vou fechar, então, o dia de hoje agradecendo de coração. Receba meu abraço, mesmo que à distância, mas a gente se encontra, eu dou esse abraço pessoalmente, não tem problema. Mas eu vou terminar falando com você e perguntando a mesma coisa que eu perguntei lá no início. Você já teve um conflito na sua vida? Agora a pergunta é, deixa de fazer aquela perguntinha do porquê, 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 e começa a pensar no como você vai resolver isso. E a justiça restaurativa é um convite para o como fazer. E como fazer de uma forma bem mais amorosa, generosa e pode contribuir muito mais com a sua vida. Venha perguntar o como e fazer esse como com a justiça restaurativa. Um grande abraço a você. Participe do nosso painel de especialista. Deixe seu comentário. Se tiver alguma pergunta, a gente repassa essa pergunta para a doutora Rosa para buscar essa resposta e a gente continua esse diálogo depois. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.